Todas as informações do Cruzeiro com ele. Diga aí, Emerson, que é Pansieri. Um abraço pra você, show de bola Milton Naves, Romano, Léo Figueiredo, que nos acompanha também. Nesse instante, o Cruzeiro faz um trabalho em Muriaé, num anexo, vamos colocar assim, ao estádio, onde a bola vai rolar amanhã, e o técnico Paulo Pessolano tirando as dúvidas, né? Resolvendo algumas situações em relação ao time que vai a campo para esse duelo contra o adversário mineiro, né? Já teve confronto pelo Campeonato Mineiro, o Cruzeiro venceu por 3-0 e agora é outra página na história dos dois times, esse jogo válido então pela Série B. A dúvida do técnico Paulo Pessolano está principalmente no setor defensivo, como eu coloquei em manchete. Eduardo Brock disputando uma vaga e o Zé Ivaldo também. O Zé Ivaldo foi utilizado no confronto da Copa do Brasil no Estádio Benão, derrota para o Remo. Ele foi o zagueiro ao lado do Oliveira, porque o Eduardo Brock não tinha condições de jogo, estava suspenso. E amanhã, o Eduardo Brock fica à disposição do treinador Celeste, pode participar do confronto. E aí o que ele vai fazer? Será que ele vai manter o Zé Ivaldo até para dar já mais ritmo ao jogador e ele ser o companheiro do Oliveira? Ou será que o Eduardo Brock é entendido como o zagueiro titular da equipe celeste? Essa é uma situação. Uma outra definição, e aí tem a ver com o meio-campo, o Mitkov, garoto Mitkov, esse deve sair para a volta do Neto Moura. O Neto Moura não pôde participar do duelo contra o Remo porque já tinha entrado na competição com a camisa do Mirassol na Copa do Brasil. Por isso, ele teve que fazer essa alteração, o Uruguai fez essa alteração forçada na equipe celeste. São situações relacionadas ao meio-campo e também à parte defensiva. Daqui a pouco eu vou chegar na parte ofensiva e o que pode fazer o treinador celeste, porque eu vou trazer o Emerson Romano. Ô Xará, o que você faria se fosse o Emerson Pessolano? Colocaria o Zé Ivaldo, que recentemente acompanhava um comentário seu, teve até interesse, né, passado aí do próprio América, e você fez um estudo minucioso do atleta na ocasião, ou voltaria com o Eduardo Brock, contrato renovado, cheio de moral, para esse duelo contra o Tombense? Xará. Olha só, me preocupou demais contra o Remo a situação da bola parada do Cruzeiro. O Cruzeiro tomou 2 gols praticamente de bola parada e com 2 zagueiros, com o Zé Ivaldo e com o Oliveira. E o Brock, com todas as restrições que o torcedor tem a ele, um dos pontos fortes do Brock é a bola aérea. Eu sinceramente falei aqui ontem, inclusive, que, na minha opinião, se eu fosse del Papa Pessolano, eu colocaria Zé Ivaldo juntamente com o Brock, para ter um zagueiro mais rápido, mas os 2 altos. E aí eu puxo para o ataque do Tombense. O Ciel é muito forte na bola aérea. É um atacante muito forte, também, experiente, né, nesse quesito. Então, se fosse escalar, se eu tivesse esse poder de escalar, nesse jogo, falei, Oliveira, volta o Brock aqui com o Zé Ivaldo, uma zaga mais alta, porque é preocupante essa bola aérea defensiva do Cruzeiro. É uma situação certamente que está sendo observada nesse instante. A informação que chega por meio da assessoria do Cruzeiro é que todo mundo está trabalhando, da turma que foi relacionada. Ontem o Léo Figueiredo passava na turma do bate-bola essa lista, né, dos jogadores que estavam junto com o Álvaro Damião, esses jogadores que viajaram para Muriaé, os goleiros Rafael Cabral e Gabriel Mesquita, os jogadores de defesa o Brock, o Giovanni Jesus, o Oliveira, o Rafael Santos, o Rômulo, o Wagner e o Zé Ivaldo, os meio-campistas Adriano, João Paulo, Daniel Júnior, Leonardo Paes, Mitkov, Neto Moura, William Oliveira, e os atacantes Jajá, Luvanor, Rodolfo, Vitor Leque e Vagninho. E você, o Léo, faria também alguma alteração nesse sentido, pensando no duelo contra o Tombense? Ô Pance, bom dia Romano, Milton, bom dia a todos. Eu não voltaria com o Brock, não. Eu acho até que o Romano, a colocação do Romano é correta, da preocupação com a bola aérea. Realmente o Cruzeiro foi mal, tomou 2 gols de bola parada. E isso é mais preocupante ainda, porque quando você toma um gol de cruzamento, a defesa não está toda postada, né? Um zagueiro chega atrasado, alguém não fez bem uma recomposição. Não, o Cruzeiro parou, esperou o cruzamento, mas eu não computo só aos zagueiros essa bola parada ruim do Cruzeiro, não. O Cruzeiro tinha no seu meio-campo o William Oliveira, que não é um jogador alto, não tinha o Edu, que é um ótimo cabeceador, né? Joga como centroavante, mas na bola parada ajuda lá atrás. Então, o Cruzeiro não tinha jogadores tão altos para ajudar na marcação dessa bola aérea. Uma entrada do Brock pode melhorar sim a bola aérea,
mas piora a bola no chão. E eu insistiria com o Zé Ivaldo. Se ele tá bem fisicamente, se chegou, deixaria ele jogar, para ver se ele consegue um entrosamento e jogar melhor com o Oliveira. Trabalharia principalmente com o Rafael, goleiro do Cruzeiro, a saída do gol. Não coloco só nos jogadores também a bola parada. O goleiro do Cruzeiro, em bola que vem levantada da intermediária, tem que sair do gol. Ele sai com os braços, ele é um goleiro experiente. Então, eu não acho que só a mudança da zaga. Agora, eu imagino, essa é a minha opinião, mas eu imagino que o Paulo Pessolano está mais, né, na opinião do Romano. Para ele, o Brock era um zagueiro de confiança, né? Ele vinha jogando, vinha sendo titular, não perdeu a posição, ele deixou de jogar porque estava suspenso. Então, eu gostaria de ver Zé Ivaldo e Oliveira. Mas acredito que, pensando como o Pessolano, como disse o Romano, é bem possível que o Brock volte ao time. E tem uma questão que foi pontuada aí, 11h45, marcando o nosso sinal eletrônico, e a gente não pode deixar de colocar no noticiário do Cruzeiro, e tem a ver muito com os campos, né, Léo? É um assunto que acho que é bem legal para vocês. É porque o Rafael Cabral também, muito tempo de futebol europeu. E aí, gente, vamos ser sinceros, o campo é outro. Até para fazer ali uma jogada com o zagueiro, para vir um lateral abrir aqui atrás, para tentar uma jogada, ele ainda tá se reacostumando com isso. Que tem o nível, o piso é diferente, os gramados, por exemplo, do Baenão, é um gramado completamente diferente do que ele tinha lá na Europa. E além da questão de se adaptar ao time, né? Tem que se adaptar ao que quer o Paulo Pessolano, tem que ter uma adaptação também, vamos colocar assim, dele na cabeça, que não dá pra dar um passezinho curto, dependendo do piso, não, que a bola vai ficar no lugar. Eu não sei o que pensa o Romano, mas pra mim, o Rafael foi uma boa contratação do Cruzeiro, foi uma boa pesquisa, um goleiro que deixou o Brasil muito bem, que jogou Premier League, que tem experiência, mas ele ainda não aconteceu no Cruzeiro. Ele ainda não passa a confiança que é esperada pela capacidade que ele tem, pelo que a gente já viu ele jogar. O Rafael ainda não passa a segurança no gol do Cruzeiro. Não vou nem dizer a segurança tinha com o Fábio, porque é sacanagem compará-lo com o maior goleiro da história do Cruzeiro. Mas com o próprio Rafael. Eu já vi o Rafael pegar bem mais no time do Santos. O Rafael teve experiência na Premier League e ele precisa passar mais segurança ali para a defesa do Cruzeiro. Não sei se o Romano concorda comigo. Primeiro eu discordo de você, Xará. Eu não acho essa questão de jogar na Europa com gramados assim, até porque ele jogou aqui. Ele sabe como essa é a realidade do futebol brasileiro. Se ele fosse um jogador que saiu daqui muito cedo, vou citar um outro aqui, vou dar um exemplo. O Luvanor, que mal jogou aqui e foi lá pra fora. E aí volta, pode até ser um impacto a questão do gramado. Mas o Rafael não, o Rafael jogou aqui, disputou Copa do Brasil, sabe como é que é. O problema maior é que, primeiro, o Rafael carrega com ele a expectativa de suprir, como disse o Léo, o maior goleiro da história do Cruzeiro. Ponto. Segundo, que há a necessidade de uma evolução dele, sim. A bola aérea parada do Cruzeiro na pequena área, ele dificilmente sai. E essa questão de sair com os pés, de passe curto, isso é treinamento. Isso tem que ser corrigido com a aproximação dos seus zagueiros, com a aproximação dos dois homens do meio campo. Você fazer uma saída de 3-2, 2-3. Isso aí é treinamento, não pode ser jogado só nas costas do goleiro, não. Ainda sobre a zaga do Cruzeiro, Romano, ontem na turma do bate-bola fiz um comentário sobre o Brock, que eu talvez tenha sido o maior crítico ao Brock, né, desde que chegou ao Cruzeiro, pelas falhas, pela dificuldade. Reconheço algumas boas partidas que ele fez, mas eu mudei de opinião, sabe? O Brock, para a realidade do Cruzeiro, ele pode ser útil, né? A questão é essa. É lógico que eu gostaria que o Cruzeiro contratasse zagueiros melhores, que o Cruzeiro tivesse zagueiros melhores, mas a conta, quem paga é o Ronaldo, ele sabe ali, e a equipe dele. E acho que nessa renovação do Brock, o Brock inclusive abaixou o salário, porque ele tinha um salário considerado acima do que o Cruzeiro quer praticar hoje. Então, acho que ele é um bom zagueiro para se ter no grupo. Agora, eu tentaria Zé Ivaldo e Oliveira, mas tenho a preocupação que você tem com a bola aérea. O Cruzeiro não pode tomar 2 gols de bola aérea, bola parada de bola da intermediária, Romano. Não, e o segundo gol foi linha de passe de cabeça dentro da área. Pô. Não Verdade. Não dá. Olha, o primeiro... Irregular, né? Sejamos justos. Estava impedido, não tinha VAR, infelizmente, mas... Mas isso não tira a falha da bola aérea parada. Bom, primeiro, te dar os parabéns, porque eu aprendi com um sábio que diz o seguinte: só os tolos e os mortos é que não mudam de opinião. Obrigado, amigo. Então, a opinião, você tem todo o direito de mudar e tudo mais. A situação é o seguinte: o Brock é
para a realidade da Série B e para a realidade do Cruzeiro. Ponto. É o zagueiro ideal? Não. Só que é um detalhe o seguinte, a gente tem visto muito, a gente está muito mal acostumado com rodízio de jogadores, né? A Europa faz isso toda hora, você tem, por exemplo, o goleiro reserva joga a Copa e o goleiro titular joga o campeonato, joga a Champions, a gente está muito mal acostumado com isso. E a gente está vendo isso acontecer agora, alguns treinadores. O Abel Ferreira está fazendo isso no Palmeiras, o Turco Mohamed está fazendo isso no Atlético, o Vitor Pereira está fazendo isso agora no Corinthians. Você tem que rodar, porque é muitos jogos. Você parar e pensar que, por exemplo, o Júnior Alonso foi o atleta que mais jogou no mundo no ano passado. É um negócio, mais de 70 jogos. É um negócio absurdo. Então, eu acho que o Brock, para determinados tipos de situação no Cruzeiro, ele vai ser importante. Igual essa bola aérea mesmo, um campo mais reduzido, bola aérea, ok. Num jogo que você achar que o ataque do time adversário é mais móvel, mais triangulações... Não joga com ele. Você não joga com ele.